Desocultados, chegamos em mais um episódio, nosso episódio número 11, e fechamos a primeira dezena do Desocultados. E aqui, como de costume, quem está falando é o Gustavo. E aqui do outro lado, quem está falando é o Wellington. E hoje nós vamos começar o podcast de uma maneira um pouco diferente. Nós recebemos aí pela primeira vez um relato de um ouvinte, e a gente vai iniciar aí o podcast lendo o relato dele, né? Sempre lembrando que se você tiver algum relato, por favor, mande pra gente. Qual que é o e-mail, Wellington? O e-mail é desocultados@gmail.com. E se você não quiser, a gente não vai falar teu nome, né? Foi o caso desse ouvinte, né, Gustavo? Isso mesmo. Relato, se você quiser, vai ser anônimo, lógico, né? E a gente vai dar a nossa opinião aí, vai comentar sobre o que a gente acha. Como vocês vão ver aí nesse relato que eu vou ler agora. Quando eu era menor, aproximadamente uns 7 ou 8 anos de idade, eu viajava bastante com a minha avó. Normalmente, nós íamos na casa da minha bisavó ou até mesmo acompanhar algumas turmas em viagem para o litoral. Minha avó era professora e normalmente se encarregava de monitorar as viagens da 8ª série. Dessa vez foi diferente. Cheguei na casa da minha avó e ela disse que nós íamos na fazenda de um parente. Eu, como criança, fiquei meio relutante, afinal, queria passar o fim de semana jogando videogame, coisa que lá eu não poderia fazer se fosse nessa viagem. Acabamos indo para lá. E ao chegar, eu me lembro de ver uma casa muito simples. Ela era feita de madeira e provavelmente estava ali por um bom tempo, afinal, dava para ver as marcas do tempo pelas paredes. Lembro de brincar na grama e ver meus parentes conversando até anoitecer. Fomos para dentro da casa, jantamos, arrumamos as camas e fomos para a sala. Aí que começa a parte estranha. Eu lembro especificamente de estar assistindo o filme Space Jam no SBT, quando vieram falar que era hora de dormir. Relutei novamente, afinal eles queriam dormir muito cedo e eu nem havia terminado o filme. Não teve jeito, tive que ir dormir. O quarto era bem simples. Tinha somente 2 camas de solteiro, onde eu e minha avó deitamos para dormir. Eu estava com um pouco de medo, afinal estava tudo escuro e tudo que eu podia ouvir era a madeira da casa estalando e os grilos lá fora. Até que eu consegui dormir. Acordo no meio da madrugada com o som de algo pisando na grama. Tento pensar que não era nada, mas o som persistia e algo nele me perturbava. Cutuco minha avó, que estava na cama ao lado, e digo a ela o que eu ouvi, mas ela diz que devia ser algum dos animais da fazenda ou até mesmo um cachorro do mato. Ela volta a dormir e eu deito na minha cama, tentando prestar atenção no som. Consigo ouvir os passos se direcionarem até a pequena área coberta em frente à porta de entrada da casa. Penso estar tudo bem, até que eu escuto esse suposto cachorro do mato mexendo na porta da frente e de algum jeito abrindo ela. Tenho meu corpo inteiro tomado por um medo incompreensível. Consigo sentar na cama e ficar paralisado, olhando para a porta do nosso quarto que estava aberta. Os passos começam a se aproximar da porta do quarto pelo corredor que dava até ela, e eu continuava na mesma posição, sem conseguir mover um músculo. Eram passos pesados demais para ser de um simples cachorro do mato. Pareciam como se o que estava se aproximando tivesse praticamente o peso de um leão ou algo do tipo. A coisa chega na nossa porta. Consigo ouvir a respiração pesada do bicho, juntamente com um leve rosnado. Quando ela finalmente chega em frente à nossa porta, ela olha diretamente nos meus olhos. E quando percebo, os olhos daquela coisa eram completamente vermelhos. Tão vermelhos que eu consegui os enxergar naquela escuridão. Os olhos estavam mais ou menos na altura da maçaneta, o que indicava que aquilo era enorme. Eu uno todas as forças que eu tinha para me esconder embaixo do cobertor e começar a fazer orações. Lembro de estar transtornado com tudo aquilo, mas não parei de orar em nem um segundo, até que não ouvi mais nenhum barulho e acabei por pegar no sono novamente algum tempo depois. Na manhã seguinte, perguntei para minha avó e para os meus parentes se eles tinham visto alguma coisa, e como era de se esperar, eles não ouviram nada. Nesse mesmo dia,
Voltamos para casa da minha avó e eu nunca mais voltei naquela fazenda. Afinal de contas, até hoje eu não conseguiria pôr meus pés lá depois do que aconteceu. Me indago se foi somente um pesadelo ou se foi somente meu medo falando mais alto. Porém, eu sinto um arrepio toda vez que eu lembro dessa história. Então, esse foi o relato do nosso ouvinte. Um relato um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Ao que tudo aparenta, isso foi uma criatura, pelo menos assim na percepção dele, aparentemente foi uma criatura do mundo físico mesmo, né? Que entrou na casa e foi até ali observar, mas que, apesar do tom ameaçador dela, acabou não entrando no quarto, né? Talvez afastada aí pelas orações dele, ou talvez porque ela não tinha intenção de entrar, né? O que você acha, Wellington? Cara, é muito estranho tudo o que aconteceu, sabe? Tipo, a criatura chegar do nada e entrar no quarto e não fazer nada. Eu acho que a ligação dele com a oração foi uma coisa que talvez tenha impedido isso de acontecer, sabe? E também me parece que talvez tenha sido até mesmo alguma criatura do folclore brasileiro, ou sei lá, porque muita gente tem visto essas criaturas ao longo do tempo, né? E eu acredito que tenha sido isso, porque a descrição, né? Ele não disse, não conseguiu ver o corpo da criatura, mas como ele disse pelos passos, era alguma coisa bem grande, talvez, sei lá, pode ter sido mesmo um ser humano. Deformado. Não sei. É muito estranho. Porque toda a descrição parece que é um cachorro, sabe? Tipo, me lembra como se fosse um animal quadrúpede e bufo e rosnado e tudo mais, então talvez um lobisomem, não sei. Mas ele ter conseguido abrir a porta da casa é o que mais me intriga, entendeu? Tava com a porta aberta ou será que não? Ele não especificou isso, né? Mas pra ser um ser que consegue fazer isso tem que ter um certo nível de inteligência, né? Sim. Então acho que não foi qualquer monstro, Animal, qualquer coisa que a gente se conheça, né? Ou até mesmo um animal, né? Sim. E os olhos vermelhos também é uma coisa muito característica desse tipo de monstro, sabe? Tipo, Sim. ou demônios geralmente são descritos com olhos vermelhos também, então é uma possibilidade. Como é uma casa no interior, assim, não é de se duvidar que talvez a porta estivesse destrancada, né? É só no interior mesmo, eu falo porque eu também já morei, né? A gente tem Sim, o costume também de não trancar estiver no interior. a porta da casa. É natural, porque não tem tanto risco, né? Mas de qualquer Mas, forma, mesmo que ela tivesse só encostada, né? Precisa de uma certo, como você disse, um certo discernimento para ele saber que tem que abrir, né? girar a maçaneta ou apertar, Sim. que seja o caso, né? E ele descreve também que eu conseguia escutar ele mexendo na porta. Então, tipo, não foi só. Ele não chegou assim, tipo, e empurrou alguma coisa assim. Ele mexeu na porta. Então, de fato, ele tinha um discernimento pra conseguir fazer aquilo. E essa história me deixa um pouco tocado, porque eu lembro que quando eu era pequeno e tava na casa de uma tia minha, eu escutei uma coisa muito semelhante. Foram passos, né? De algum bicho correndo. E ele parou embaixo da casa, que era uma casa que tinha um porão, né? Que era onde era estacionado o carro. E ele ficava bufando lá embaixo. E claro que não passou disso, né? Só que eu nunca dormi naquela noite lá porque foi a mesma situação. Esses relatos, eles são até muitas vezes mais assustadores que o encontro com o fantasma, né? Alguma coisa assim, né? Por parecer realmente ser um ser que pode te causar uma agressão física, né? Ao contrário de uma Sim. aparição, né? Que só tá ali para te assustar, né? Uma presença mais opressora, né? Mas eu não descarto a hipótese de ter sido algo do plano astral, digamos, que às vezes a casa, né? Um local ali, que nem ele falou, não era um lugar muito habitado, então pode existir alguma ligação aí com alguma criatura que por essa casa não ser ocupada, quando essa criatura viu que tinham pessoas ocupando, ela se sentiu, como é que eu posso dizer, ela se sentiu invadida, né, com a privacidade Ameaçada invadida, até mesmo, né? e aí ela resolveu se manifestar. Só que, digamos que o ouvinte aí que mandou o relato para nós, ele era a única pessoa com um grau, por mais pequeno que seja, de mediunidade lá, e foi ele que acabou sentindo a presença, né? Tanto que ele pergunta para a avó dele se ela ouviu alguma coisa, ela fala que não, né? Então pode ser que a criatura, para poder assustar eles, ela se aproveitou desse grau de mediunidade dele, tomou essa forma ameaçadora, mas lógico, né, que não foi o suficiente para espantar eles da casa, né?
Sim. Mas como eles ficaram lá por pouco tempo, né? Então a criatura não voltou a aparecer. Talvez seja algo característico do lugar mesmo, né? E também muitas coisas que aconteceram, como o fato da criatura abrir a porta, ou dele escutar passos, rosnados e tudo mais, pode ter sido algo provocado pela energia dessa criatura, né? Pode ter sido algo que foi provocado, né? Como se fosse uma alucinação provocada Sim, por algum tipo de droga, só que nesse caso foi influenciada pela energia da criatura, o que é muito possível, né? sim, Existem energias e coisas além dos alucinógenos que a gente conhece que têm capacidade de causar esse tipo de sensação. E é muito comum, por exemplo, em algum centro espírita que eu participava, as pessoas, durante certas experienciações que eu tive lá, dizerem que viam alguma coisa, sentiam alguma coisa, né? Então, o mundo espiritual, ele é totalmente diferente desse mundo, né? Ele não é limitado a esse mundo, então é totalmente possível que tenha sido isso. e sempre lembrando que essas criaturas, se era uma criatura possessiva e que não gostou deles terem invadido a casa, com certeza ela era uma criatura muito densa, né? Sim, Energeticamente falando. Então ela até poderia ter capacidade de criar sons, né? Como a gente até sim. comentou aí nos episódios sobre espiritismo, né? Como é que funciona essa. O fato dela ter se materializado também depende muito Sim, da força da mediunidade da pessoa que estava lá. E por ele ser criança nesse período, essa mediunidade estava muito mais presente nele, né? sim, Então é muito provável que tenha sido algo do tipo, né? Se a gente analisar pelo ponto de vista espírita da coisa. E também, como o Gustavo comentou, um ser muito denso, né? Porque de um grau muito baixo, né? Seres que têm grau mais elevado, eles não têm esse tipo de contato com seres humanos porque eles sabem do terror que isso pode causar, então seres elevados costumam passar mensagens através de sonhos, de coisas do tipo, não fazendo aparições desse tipo, ainda mais para uma criança, né? Então sim, foi um ser de grau baixo, né? Então a gente, na maneira do cristianismo, do catolicismo de falar, seria um demônio, e na maneira espírita seria só um espírito que não está evoluído ainda, né? Por isso que ele teve ele fez tudo o que fez, ou por prazer em ver outra pessoa sofrendo, ou porque não, foi ignorante, né? Não sabe que isso ia causar mal para aquela pessoa. sim. E bem que ele fez e nunca mais ser voltado para aquele lugar, porque com certeza algo bom não era, né? Então, Sim, isso claro que existem meios aí de se livrar dessa criatura, mas acredito que como era um lugar que eles só foram naquela vez, né, é melhor não incomodar, né? é melhor deixar quieto. E talvez essa mesma oração dele tenha feito essa criatura Sim, tomar o caminho que ela devia ter tomado, né? Nunca se sabe. pode ser. Notícias dão conta de novos No casos de dia 8 aparição de de setembro, objetos o fazendeiro voadores não Nunca Morto identificados na bebeu uma região. garrafa de vinho, pegou seus 3 Por cães volta no das galinho 5h30 da manhã, e dia matou 25 todos de eles fevereiro, segurando seus uma mulher filhos. estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando Misteriosas avistou luzes uma se grande acenderam criatura no norte armada do em país cima de uma às árvore. 6h30 da manhã do dia 7 de fevereiro. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa No expedição Crater Jesus, ao no encontraram quilômetro grandes 42, pegadas com na área neve, rural uma altura Pedra de 5 mil Coruja metros. parece ter chorado sangue pela 4ª vez esse ano. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. E agora vamos começar definitivamente aí o episódio, que como você já deve saber, é sobre um caso que até hoje nós não temos nenhuma resposta. Um caso que até hoje é uma incógnita e que aconteceu aqui no nosso país, no Brasil. E que ficou conhecido como o caso das máscaras de chumbo. Wellington, explica um pouco o que é esse caso. Bom, uma visão rápida, sem dar muito spoiler, já dando um spoiler bem grande. 2 amigos foram encontrados mortos em um moro em Niterói. E do lado desse corpo foram encontradas 2 misteriosas máscaras feitas de chumbo. E o problema é que não sabe o que aconteceu. Não se tem nenhuma informação de que alguém possa ter matado eles, de envenenamento, do que aconteceu. Toda a situação foi muito estranha e até hoje esse caso não teve nenhuma solução. Nenhuma pessoa conseguiu encontrar algo que realmente fosse
provado, foi isso que aconteceu. O que era muito estranho também é que no local onde eles foram encontrados esses corpos, a vegetação não nasceu mais. Ela ficou um terreno liso, sem nenhum tipo de planta. E tudo o que aconteceu durante o ponto que eles saem de onde estavam até o ponto que eles morem, a gente vai escrever para vocês agora, nesse episódio. Antes da gente começar, até uma das nossas maiores fontes aí de informação foi um documentário, na verdade um programa, né, feito pelo programa do Linha Direta aí. Eu não sei se foi nos anos 90, início dos anos 2000, né, que para quem gosta de ver esse caso de uma maneira um pouco mais vívida, né, eu até recomendo que assista, né, isso tem disponível no YouTube para quem quiser assistir, e que lá eles contam o caso de uma maneira mais gráfica, né. Também mais detalhado, né? Você tem mais visibilidade das máscaras também, de toda a situação, tem imagens do Moro e tudo mais. É uma espécie de documentário. O título dele no YouTube, para que vocês pesquisem mais facilmente, é O Mistério das Máscaras de Chumbo, TV Globo 1990. O caso mesmo, ele aconteceu nos anos 60, né? Mais precisamente, os corpos eles foram encontrados no dia 20 de agosto de 1966. E tudo começa quando um garoto chamado Jorge, com 18 anos de idade, ele estava soltando pipa perto do Morro do Vintém, né? Que é um morro lá que fica ali na cidade de Niterói, lá no Rio de Janeiro, né? Que naquela época era puramente mato, né, vegetação fechada. Hoje, pelo que eu vi hoje, ele é uma favela, né, eu acredito, não sei se você viu alguma coisa disso. Não cheguei a pesquisar sobre o local, como ele está hoje. Pelo que eu entendi, hoje é uma favela, né, tanto que é por isso que ficou difícil, né, de fazer alguma investigação posterior, né, porque se tornou muito perigoso de subir até lá em cima, né. Mas de qualquer forma, lá nos anos 60, esse garoto Jorge estava soltando pipa e a pipa dele caiu no meio lá do mato, lá do Morro do Vintém. Ele subiu o morro, né, para poder resgatar a pipa dele, e justamente no local que a pipa tinha caído, ele se deparou com 2 corpos. Logicamente ele ficou muito assustado, né, desceu o morro, voltou lá na vila, né, na cidade ali que ficava ali embaixo, e ele procurou um policial, né, para avisar da situação, né. A questão é que, se eu não me engano, isso aconteceu num domingo, ou enfim, era no fim de semana ou um feriado, agora não tenho certeza, e o policial estava de folga e ele achou que o garoto estava de sacanagem com ele e acabou nem subindo, né, para ver nada. E na verdade foi só no outro dia, né, que o outro pessoal reportou que tinha esses corpos lá, e aí a polícia foi pela primeira vez. Então a polícia já chegou com atraso no local, né, o que acaba já prejudicando as investigações, e não ajuda que naqueles dias foi chuva direto, então com certeza prejudicou muito esse quesito do atraso, né. Sim, até mesmo no documentário eles comentam que quando o policial chegou lá e junto com muitos curiosos e jornalistas, o corpo já estava em um estado um pouco mais avançado de putrefação. E isso contribuiu também para que durante a necrópsia não fosse encontrado a possível causa da morte, né? Pelo menos foi o que o médico disse. Agora não se tem certeza se ele disse isso para encobrir alguma coisa ou não. Existe toda uma polêmica ao redor de como foi feita essa investigação, né? A questão é que quando eles chegaram lá, né, a polícia, já a mídia já chegou junto, já foi um grande número de pessoas lá, né, quando eles encontraram os corpos. Eles encontraram os dois assim próximos, deitados de costas no chão, e eles estavam numa espécie de cama feita com folhas lá de uma árvore chamada pintoba, que eu não sei como que ela é, né, e que estavam todas cortadas com faca ou com alguma lâmina, né. E nenhum deles apresentava, né, nenhum sinal de violência, de luta, de que eles tinham sido agredidos, assim como todo o ambiente ao redor deles estava completamente intacto. É como se nada tivesse acontecido. Eles simplesmente tivessem caído no chão e morrido. E eles estavam vestidos com ternos e com capas de chuva. Sim, inclusive essas folhas tinham sinais de que claramente tinham sido cortadas. Porém,
não tinha sido encontrado junto com os corpos nenhum tipo de material cortante. Foi encontrado apenas água magnesiana, papel laminado, que parecia estar sendo usado como copo, e embrulho de papel com 2 toalhas, um par de óculos de aro preto com alianças nas hastes e as 2 máscaras de chumbo. Fora isso, não tinha nenhum objeto cortante e o que talvez exista a possibilidade de ter tido uma terceira pessoa junto com eles no local, né? Mas, como o Gustavo falou, nenhum sinal de violência. Existe muito dessa hipótese de que existia uma terceira pessoa, né, ou talvez até mais, né, no local junto com eles, devido a várias coisas, né. Primeiro que eles acharam não só né, mas vários bilhetes com inscrições em códigos, né. Eles acharam um lenço que tinha as iniciais MAS, que até o pessoal da família deles não conhecia ninguém com essas iniciais, então eles não tinham ideia do que poderia significar aquilo. Talvez fosse um código que não tem nem como a gente saber, né, o que significava para eles, né, que não necessariamente fossem iniciais de uma pessoa, né. E tinha um bilhete que tinha a fórmula da lei de Ohm, né, que é uma lei da física, né, que envolve potência, tensão, corrente e resistência, né. E isso dá a entender que eles estavam fazendo algum experimento, né, aí com todas essas coisas que foram encontradas com eles, que tinha a ver com energia elétrica, né, com algum Sim. experimento físico, né. E até Eles eram 2 eletrotécnicos. Isso. E as máscaras de chumbo seriam para proteger eles contra alguma luminosidade muito forte ou um calor acima do comum ou até mesmo radiação, né. Essas são as hipóteses do porquê essas máscaras de chumbo. Inclusive essas máscaras, se vocês quiserem pesquisar aí na internet para vocês verem as imagens, elas não têm nenhum tipo de armação, ou seja, você tem que segurar com a mão as máscaras para elas poderem te proteger, né? E até elas são semelhantes a uns óculos, aqueles mais comuns, porque um dos principais pontos de contato que a radiação tem é os nossos olhos também. E um dos bilhetes que foram encontrados dizia 16h30 estar no local determinado, 18h30 ingerir a cápsula e após efeito cuidar de metais. E era como se eles tivessem saído do onde eles saíram, programados para fazer tudo o que fizeram. E fizeram isso por livre e espontânea vontade. De acordo com algumas testemunhas, eles chegaram no local com um jeep, e nesse jeep tinha mais uma pessoa dirigindo. E não se viu violência, não se viu ninguém sendo arrastado, amarrado, qualquer coisa do tipo. E depois que eles embarcaram no jeep, eles subiram sozinhos, né? O que deixa muito estranho, né? Se a pessoa subiu depois, o que aconteceu? Tinha alguém lá, talvez? Não sei. Isso não se sabe. Só te corrigindo, no bilhete, na verdade, está escrito assim, 18h30, ingerir cápsula após efeito, proteger metais e aguardar sinal máscara. Não sei nenhum tipo de pontuação, o que dá a entender que isso foi escrito meio que na pressa, não sei. E até existia especulação de que eles não teriam escrito esse bilhete, né? Que a família não reconheceu a caligrafia deles. Mas também existe a hipótese de que alguém ditou isso para eles, né? E eles falam isso porque a palavra cápsula, né, naquela época seria considerado um termo técnico de medicina, digamos. E eles não iriam utilizar essa palavra, eles utilizariam a palavra comprimido, por exemplo, para designar algum remédio, alguma coisa que eles iriam tomar. O que eu acho meio forçado essa teoria, porque a palavra cápsula, a meu ver, não parece ser algo tão técnico assim, né? Mas não sei, talvez na época realmente era algo que não fizesse parte do vocabulário das pessoas comuns, né? Por isso que eles levantaram essa hipótese dessa mensagem ter sido ditada, né? De qualquer forma, ela fala que é para guardar um sinal, o que dá a entender de que existia assim uma terceira pessoa que queria dar esse sinal para eles fazerem o que quer que eles estivessem fazendo lá. Sim, eu vou detalhar um pouco mais sobre como aconteceu. O nome dos 2 homens era Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz. Ambos tinham 34 anos e eles moravam em Campos, que é uma cidade do Rio. Lá eles tinham uma loja de conserto de televisões. A desculpa que eles deram para as esposas é que eles iam ir para São Paulo comprar materiais para a loja e também um carro. Na época eles carregavam juntos cerca de 2 milhões de cruzeiros, o que equivale a mais ou menos 3 mil reais hoje em dia. Então eles partiram no dia 17 do 8 e embarcaram, entretanto, para Niterói. Eles não foram para São Paulo. Eles chegaram em Niterói às 2 da tarde.
E 50 minutos depois de chegarem, eles foram até uma loja de eletrônicos e conversaram com Hernanes, que era o proprietário desse local. Depois disso, eles partiram e compraram capas impermeáveis numa loja, que eram as capas que eles vestiam. Entretanto, no momento que eles compraram a capa, estava chovendo, e a mulher que atendeu eles disse que eles saíram de lá sem vestir as capas. Depois disso, eles foram para um bar e compraram a garrafa de água. E também pegaram o papel de retorno do casco, né? Naquela época era comum as garrafas serem retornáveis. Depois disso, foi a última vez que eles foram vistos, ali. Eles foram diretamente pro local onde foram encontrados mortos. Deixa eu até abrir um parênteses que na época muitas pessoas falaram que eles teriam feito um pacto suicida, né? Principalmente ali no início das investigações, quando nada estava muito claro, né? Se levantou também a hipótese deles serem homossexuais, né? E estarem fazendo alguma coisa lá em cima e depois se suicidaram, né? Fizeram um suicídio duplo ali, um pacto, e um matou o outro. Só que muitas coisas durante a investigação foi percebido que davam a entender que eles não tinham intenção nenhuma de morrer, que eles inclusive deixaram bem claro que eles iriam voltar, como por exemplo, quando eles compraram a água no bar, eles pegaram uma espécie de vale para retornar a garrafa, algo assim, né? E também eles encontraram no bolso do Manuel, né, uma das vítimas ali, um maço de cigarros, né, que estava praticamente quase no fim. E eu vi um pessoal na internet comentando, né, que se eles tivessem a intenção de passar a noite, por exemplo, no morro, o Manuel, né, com certeza teria levado mais cigarro, porque ele era fumante, né, segundo a família. Então, se ele realmente tivesse o vício ali de estar sempre fumando, ele teria levado um maço extra. Não teria, não teria deixado só 1 ou 2 cigarros ali, porque então o que dá a entender, né, que ele tinha a intenção de subir lá e logo voltar, né? Então, até uma das testemunhas, né, que é a sobrinha do Miguel, ela fala que quando eles estavam embarcando para São Paulo, que na verdade eles não foram direto de Campos para São Paulo, né? Eles foram de Campos para Niterói, né? Quando eles estavam na rodoviária, uma sobrinha do Miguel encontrou eles, né? E ela pediu pro tio para onde que ele estava indo. Aí ele falou que ia para São Paulo. Aí ela pediu o que ele ia fazer em São Paulo, né? E nisso ele falou que ia comprar um carro, né? Que era a mesma história que ele tinha contado para a esposa dele, né? Que os dois tinham contado para as esposas. Aí ela até perguntou para ele, mas por que você vai para São Paulo, sendo que aqui é mais barato, né? Aí que ele falou uma frase que até eles também citam no documentário, né? Com essas exatas palavras. Eu preciso saber de uma coisa. Depois, quando eu voltar, eu te conto se acredito mesmo nessa história de espiritismo ou não. O que dá a entender que eles tinham a ideia de estar fazendo algum experimento relacionado a algo sobrenatural. Inclusive, um dos investigadores que refez o caminho que eles percorreram, disse que havia um tempo que eles provavelmente pararam em algum outro local, mas não tem testemunha nem nada disso. E se tratava de uma casa espírita, né? Onde eles faziam estudos sobre coisas do gênero, né? Como vocês já imaginam se acompanham o nosso podcast. E na verdade eles disseram, né, que tinha um espaço de tempo que não batia, né, porque eles fizeram o trajeto, eles copiaram o trajeto, né, os investigadores, para ver se todos os horários batiam, né? E aí eles perceberam que em determinado momento existia ali entre 2 pontos, existia um intervalo de tempo muito grande. E justamente entre esses 2 pontos havia essa casa espírita, né? Então eles supuseram, né, que eles pararam nesse lugar, né? Até porque tinha um amigo deles, né, que era o Elcio Correia Gomes, que ele acompanhou eles até a rodoviária e eles se despediram lá, né? E esse Elcio, ele era conhecido, o pessoal sabia, né, na época que ele era espírita, né? E muitos relacionaram ele ao caso, né? Porque ele era amigo dos dois, né? Do Miguel e do Manuel. Inclusive o Elcio chegou até mesmo a ser preso na época. Suspeitaram que ele teria alguma coisa a ver com o que aconteceu lá, mas depois logo ele foi solto, porque não tinha provas de nada, né? Mas ele foi um dos suspeitos do caso. Quando eles foram fazer a autópsia, quem era médico legista era o Astor, e ele disse que durante o processo da autópsia eles fizeram todos os procedimentos padrões para identificar possíveis casos de agressão, o que ou não ocorreu. E após isso eles fizeram os processos padrões para identificação de substâncias tóxicas, retirando partes do cérebro
partes do intestino e tudo mais, com tudo que tinha dentro. E, entretanto, não foi encontrado nada. Então, não existia nenhum tipo de intoxicação e nenhum tipo de agressão. Não se tem ideia nenhuma de como esses corpos morreram. Na época, o médico jogou a culpa disso para os corpos estarem em estado de putrefação mais avançado, porém, não era bem assim, né? Existe muita polêmica. Existem várias versões, né? Versões policiais, versões de testemunhas é muito contradizente o que as testemunhas dizem do que o que o médico e as polícias dizem, né, Gustavo? Dizem até que o médico, na mesma época que morreu esses dois, tinha falecido alguém que era famoso lá na cidade. Agora eu não vou lembrar exatamente quem que era. E aí, como era só um legista, como era só esse doutor Astor aí que fazia os exames dos cadáveres, eles deram prioridade pro cara que era famoso e tal, e os dois corpos ficaram lá de lado, expostos, e foram apodrecendo. Aí passaram 2-3 dias, o cara simplesmente ignorou os corpos, fez o que tinha que fazer com o outro cara que era prioridade, e aí depois foi mexer nos corpos. Só que aí já tinha passado muito tempo, né? Já tava valendo a conta. Na verdade já tinham chegado atrasado, né? Na cena do crime, entre aspas, né? Não tô dizendo que foi crime, mas da cena ali do acontecido. Então já tinha se passado muito tempo e ainda o cara deixou os cadáveres lá mais um tempo. E depois, ao que tudo indica, o cara simplesmente jogou as vísceras deles no lixo. E então isso impediu que fosse feita qualquer investigação posterior. E no laudo dos cadáveres apareceu que eles morreram por causas indeterminadas. Então não foi colocado nenhuma hipótese, não foi explicado nada, simplesmente foi posto causa indeterminada. Então, que contribuiu ainda mais para a dificuldade. Outra coisa estranha que aconteceu é que no primeiro momento esses corpos foram liberados sem o atestado de óbito. E depois os parentes de uma das pessoas teve que voltar lá para conseguir esse atestado, e o nome do médico legista tinha sido raspado, né? Não se sabe por que aconteceu isso, mas suspeita-se que ele não queria admitir que não tinha conseguido identificar nada, né? 2 corpos chegam e nenhum dos 2 corpos ele conseguiu identificar uma causa. Então talvez foi vergonha de não ter conseguido identificar, ou foi porque ele não queria se envolver nesse caso porque ele sabia alguma coisa. São 2 suspeitas, porém nenhuma delas tem uma comprovação, né? O médico não afirma nada disso, nenhum porquê, nem mais. E no depoimento dele, ele simplesmente fala isso que eu falei anteriormente. Pode ser até que alguém tenha entrado em contato com ele, né? Tanto, por exemplo, alguém aí superior a ele tenha entrado em contato e tenha dito que era para ele ignorar esses corpos, que era para ele não fazer os exames, ou fazer e colocar uma causa indeterminada, e para não deixar nenhuma pista do que podia ter acontecido. Porque se ele fez isso porque porque alguém mandou, com certeza foi uma ordem vinda de um superior, né? Não acredito que, por exemplo, o autor, digamos, né, que fosse um crime, um assassinato, né? Que o autor teria chegado e pagado ele para simplesmente não fazer esses exames direito, né? Com certeza seria uma ordem vinda de algum superior que sabia de alguma coisa a mais aí que a gente não tem nem noção, e que ele ordenou aí que o legista fizesse um laudo falso, né? Pode ter acontecido também. Bom, essa ligação com o espiritismo tem outro ponto. Algumas testemunhas informam que um homem estava acompanhando eles durante uma boa parte do percurso. A polícia chegou até Elcio Correia Gomes. E esse cara, ele era espírita. E acredita-se que foi ele o responsável por citar como iam ser as experimentações, o que eles tinham que fazer. Inclusive, ele foi um dos que levaram eles para a rodoviária. Porém, foi a única ligação que eles conseguiram encontrar. Eles não têm nenhum indício de que foi esse Elcio que matou eles, ou seja lá o que tenha acontecido. Nem também indício de que foi essa mesma pessoa que levou eles até o local e também esteve lá com eles, né? Apesar de que é a ligação espírita que eles têm. Então isso explica o porquê como é que é o nome do cara que tá envolvido com o espiritismo? O Miguel que falou com a sobrinha dele, eu acho. Isso. Então, como esse Elcio estava fazendo alguns cursos de eletrotécnica com os dois, ele teve provavelmente iniciado os dois ao espiritismo,
E talvez o que eles fizeram foi uma maneira de tentar provar o espiritismo. Mas é uma experiência muito utópica, né? Não se fala disso, eu nunca ouvi falar disso dentro dos centros espíritas que eu participei. Talvez o fato deles terem esse interesse pelo espiritismo e aí, por coincidência, eles serem técnicos, né, terem conhecimento de eletrônica, talvez eles pensaram, olha, a gente tem oportunidade de estar tentando provar alguma coisa, né? E a gente sabe que o que quer que eles tenham feito lá em cima parece indicar uma experiência que envolve lá algo relacionado à física, né? Então pode ser que eles estavam testando alguma hipótese que eles estudaram aí no espiritismo, né? Uma coisa que é certa é que eles participavam aí junto com o Elcio de alguns grupos ali, de alguma coisa nesse sentido eles participavam. Isso é uma coisa que ficou clara. E até eles já tinham feito um experimento antes, né? Algum tempo antes desse incidente aí ocorrer, o Miguel, o Manuel e o Elcio, eles causaram uma grande explosão na praia da Tafona, que fica no interior do Rio de Janeiro. Não tem detalhes de como que eles fizeram isso, né? Mas com certeza foi com algum maquinário ali que eles construíram. E o estrondo foi tão grande, causou um clarão tão impressionante que a população na época até pensou que estava ocorrendo um terremoto, né? Eles não entenderam o que tinha acontecido. Várias casas da redondeza ficaram ligeiramente danificadas e durante algum tempo isso foi muito falado na região. Até a própria Marinha Brasileira chegou a investigar o que tinha acontecido, né? Mas, ao que tudo parece, não incriminaram eles nem nada, né? Mas isso aí é uma pista de que eles já tinham a ideia de fazer experimentos em relação a isso, né? Até em algumas investigações posteriores, algumas testemunhas falaram que o Miguel e o Manuel tinham interesse em fazer contato com seres extraterrestres, né? Mas não sei de onde que eles tiraram isso, né? Se foram eles que falaram, né? Parece até que encontraram um livro junto com no quarto de um deles, né? Que tinha a ver com extraterrestres, né? Que foi uma pista de que eles podiam estar envolvidos nisso. Sim, se não me falha a memória, o nome do livro é Vida em Marte, alguma coisa do tipo. E esse fato dessa ligação com OVNIs também é porque algumas pessoas da região afirmam terem visto objetos voadores não identificados no local durante esse período que aconteceu tudo isso. Mas, se não me engano, teve um ufólogo francês que veio ver essa situação e não constatou nada demais, né? Não sei se você pesquisou sobre isso, Gustavo. Essa parte desse pessoal que viu as aparições é bem importante para essa hipótese de alienígenas, né? Porque, na verdade, na mesma noite que supostamente o Miguel e o Manuel estavam lá em cima no morro do Vintém fazendo o que quer que eles estivessem fazendo, né, o experimento deles, uma família estava voltando para casa e ela avistou várias luzes, né, luzes estranhas, justamente em cima do morro, exatamente no local que os dois estavam e exatamente na mesma hora que eles estavam fazendo esse suposto experimento. No início, só essa família aí, que era, se eu não me engano, era uma mãe e 3 filhos, que viu essa situação aí, relatou depois, mas depois que descobriram os corpos, várias pessoas começaram a relatar que tinham visto, né? E essa parte é um pouco complicada, porque depois do que aconteceu, fica muito fácil falar, né? Mas é que tudo aconteceu muito rápido, então, mesmo que eles não tivessem achado os corpos, talvez as pessoas teriam relatado de qualquer forma, né? Mas, enfim, isso é o principal motivo pelo qual eles relacionaram esse caso a alienígenas, né? É tudo muito estranho porque parece que a alma deles foi abduzida, sabe? É como se eles tivessem deitado ali pra fazer algum tipo de ritual e nesse ritual a alma deles saiu do corpo, foi abduzida, não sei o que aconteceu. E talvez eles tivessem o objetivo de provar algum ponto de vista, como nesse caso o ponto de vista espírita. Porque é muito estranho, são dois pontos diferentes. Primeiro, o ponto de vista espírita da coisa, a maneira como ela acontece, é como se eu estivesse tentando provar alguma coisa espírita. E o segundo ponto é o ponto como se eu estivesse tentando provar uma possível vida em outro planeta, né? Sim. Mas é estranho, são dois pontos diferentes, né? Algo... Não consigo fazer uma ligação dos dois. Não, hoje existe muita gente que mistura a ufologia com espiritualidade, é bem comum hoje em dia, mas acredito que na época era bem mais escasso, até porque era muito difícil você ter acesso a materiais desse tipo
seja publicados aí principalmente no Brasil. Então é bem estranho eles terem, por exemplo, misturado essa questão de alienígenas com o espiritismo, porque umas testemunhas falam que eles faziam experiências místicas relacionadas aí ao espiritismo, e outros falam que eles queriam ter experiências com alienígenas. Então são questões meio contraditórias aí para a época, né? Não fica muito claro qual que seria o objetivo deles quando eles foram para lá, né? Até um tempo depois, né, em 69, um bandido, né, que estava preso num presídio de alta segurança em São Paulo, que ele se chamava Hamilton Bezani, ele meio que chegou e confessou que foi ele que matou os dois, né, junto com outras 3 pessoas, né, segundo ele. Ele afirmou que ele e os comparsas dele deram veneno às vítimas e roubaram 6 milhões de cruzeiros delas. E com isso, né, o bandido foi levado para a polícia para Niterói para dar novos depoimentos. Mas ele acabou caindo em várias contradições na hora de falar o que tinha acontecido. E uma delas, né, foi por causa da importância de dinheiro, né, que era totalmente diferente do que ele estava falando. Também a posição dos corpos, os detalhes de como eles foram encontrados, né, já mortos, né. Então eles concluíram que esse cara aí tinha inventado a história para poder permanecer no presídio de Niterói, de onde ele já tinha fugido 2 vezes, né, e ele já estava pensando provavelmente em fugir de novo, que era mais tranquilo de fugir do que da prisão de alta segurança, né. Então eles acabaram acreditando que esse cara não tinha nada a ver e que ele estava inventando essas histórias, né, que provavelmente é bastante provável, né, porque, a meu ver, essa hipótese de ter sido um assassinato, ela não bate, né. Claro que muitas coisas faltam, né, na cena do crime ali. Eu fico falando crime, mas não é porque eu estou dizendo que foi um assassinato. É que não tem outra palavra para usar. Mas, por exemplo, não foi encontrado todo o dinheiro, né, que eles tinham quando eles saíram de casa, né. Eles compraram algumas coisas aqui e ali, mas não foi nada muito caro. Então, a importância de dinheiro que eles tinham quando foram encontrados mortos não batia com a importância de dinheiro que eles tinham quando eles saíram de casa. Até existe a hipótese de que aquele primeiro policial que foi avisado pelo Jorge, lá, o adolescente lá que viu pela primeira vez os corpos, que ele na verdade subiu no morro, ele viu os corpos, ele viu que tinha bastante dinheiro junto com eles, pegou o dinheiro e ficou quieto, não falou pra ninguém. Esperou no outro dia que alguém viesse falar que tinha descoberto os corpos de novo, e daí que ele deu atenção, né? Fingiu que estava ouvindo pela primeira vez. Então existe essa hipótese de que esse policial roubou o dinheiro deles, o que eu não descarto, né? Claro que teria que ter, tem que ter uma frieza muito grande, né? Ainda mais vindo de um policial, né? De fazer uma coisa dessas, mas não é algo impossível, né? A gente sabe que nessas cidades, essas localizações não existe não existiam superiores aí próximos para estar monitorando isso. Ele pode simplesmente ter feito isso, né? Mas acredito que de ter uma terceira pessoa junta, de ter roubado o dinheiro deles, de ter matado eles depois de uma forma tão bizarra, assim, de depois ninguém descobrir nada, e até porque eles nem tinham tanto dinheiro assim junto, não valeria a pena matar eles por essa quantidade, né? Então eu descarto essa hipótese de ter sido um assassinato, né? Em agosto de 67, eles até exumaram os corpos de novo do Miguel e do Manuel para fazer novos exames, mas não conseguiram encontrar nada, que já era de se esperar por causa da situação que já tinha acontecido antes. Então não progrediu muito o caso. E então foi só que em 1980 que novamente trouxeram essa questão toda à tona, né? O matemático e ufólogo francês, né, chamado Jacques Vallée, até o Wellington acabou de citar antes, né, que ele veio para o Brasil para estudar esse caso, para ver se ele descobriu alguma coisa. Ele veio com a esposa dele, né, e foi acompanhado de um detetive ali da região de onde tinha acontecido, e do repórter Mário Dias, de um fotógrafo e de um intérprete também. Todos subiram o morro, né, isso 15 anos depois, né? Praticamente 15 anos depois do acontecido. E quando eles chegaram lá, eles encontraram o local onde os corpos tinham
tinham sido encontrados, né, pela primeira vez, e havia uma marca das silhuetas do Miguel e do Manuel no solo. Era realmente como se alguém tivesse pintado os contornos deles. O que dava a entender de que havia talvez radiação ou alguma substância muito tóxica nos corpos deles, porque praticamente a vegetação aonde eles caíram não cresceu mais, o que é muito bizarro, né, e mostra que existe algo a mais nesse caso, né. É muito estranho eles não terem encontrado nenhuma substância no corpo deles. Eles também constataram que isso foi só nos anos 90, final dos anos 90. O repórter Saulo Gomes ele foi até o Morro do Vintém para fazer uma matéria sobre o que tinha acontecido. E ele e a equipe dele constataram que naquele local não tinha crescido nem qualquer tipo de vegetação. Então, ele também viu aquilo que o Jacques Vallée tinha visto na década de 80, né? Que o solo encontrava-se calcinado, o que só pode ser produzido com altas temperaturas, né? Então, mais um indício de que houve alguma coisa muito estranha naquele momento. E também outra questão, né, que dá a entender de que eles estavam intoxicados é que o Miguel e o Manuel eles morreram numa quarta-feira e só foram retirados do local num domingo de manhã. Então os cadáveres ficaram 4 noites e 3 dias no local, sob chuva e sol, e nenhum animal chegou perto deles, né? Digamos aí, se uma pessoa morrer aí no meio do mato, é meio normal que um urubu passe lá, né? E vai se aproveitar aí dos restos da pessoa, ou algum rato, algum animal que se aproveite de cadáveres, né? Mas não foi o que aconteceu, os cadáveres estavam totalmente intactos, o que dá a entender que existiu uma substância que os animais sentiram o cheiro dessa substância e não quiseram se aproximar dos corpos. E isso me leva a crer que a autópsia feita pelo legista foi totalmente forjada. Eu acredito que ele percebeu que tinha alguma coisa estranha, ele talvez contatou algum superior dizendo que tinha encontrado, e essa pessoa falou para ele, não, se você encontrou isso é melhor você ficar quieto, a gente vai investigar aqui por conta, ou essa pessoa já sabia de alguma coisa que tinha acontecido e pediu para ele omitir no relato dele. Porque a família até hoje não tem resposta sobre o que aconteceu, né? Até não sei se é irmão ou filho, eu acho que é filho de um deles, que ele diz que acredita que foi um assassinato, que ele fica muito irritado quando as pessoas falam que tem alguma coisa a ver com espiritismo, com alienígenas, porque ele tem certeza que foi um assassinato, né? Mas, claro... Se não me engano é o irmão dele que diz isso. Mas... O filho dele, quando foi contestado, né, pediram pro filho dele, o que ele acha do caso e tudo mais, ele falou que prefere deixar isso quieto, ele não gosta que comentem, né. Ele disse pra deixar o espírito do pai dele descansar, né. Então, se não me engano, quem fica bastante tocado e irritado com a situação toda é o irmão dele. O Gustavo falou bastante do lado ufológico da coisa toda. Eu vou falar um pouco sobre algum depoimento de 2 parapsicólogos, né, que estudam fenômenos voltados à paranormalidade. Um deles é Silvio Lago. Ele disse que jamais viu um caso de morte tão dramática, né. Ele acredita que eles não tinham capacidade de fazer testes psicotrônicos tão complexos, né. Só que nem todo mundo concorda com ele. Um outro professor de parapsicologia que se chama Lércio, ele afirma que quando você mexe com eletricidade, energia e coisas do tipo, você pode acabar abrindo canais de comunicação. Na abertura desse canal, ele acredita que esses 2 homens receberam instruções para fazer algum experimento, ou fazer alguma coisa que fosse trazer um bem para a humanidade. E esses 2 homens acreditavam que iam fazer algum bem para a humanidade. Então, ele acredita que eles receberam essas instruções e quando foram realizar, acabaram fazendo de maneira errônea, porque a conexão não foi muito bem feita e a nossa capacidade de interpretação é um pouco limitada. Então é um ponto que se acredita, visto da maneira espiritual, é que eles receberam essa instrução de algum ser do mundo espiritual, porque acabaram abrindo uma conexão com o mundo espiritual e interpretaram errado, e ao fazer essa experienciação acabaram perdendo a ligação com o mundo terreno, né? Acabaram se perdendo no mundo espiritual, talvez, e de alguma forma seus espíritos foram cortados, né, da ligação que tinham com o corpo. Eu nunca vi nenhum caso parecido com isso, e até eu tenho conhecimento, é uma coisa que não é possível. Então, né, o corpo perder essa ligação assim, sem ser de uma causa natural, né, sem o corpo estar findando a sua vida,
Porém, como eu não descarto nenhuma hipótese, eu acredito que também possa ser um outro parâmetro a ser investigado dentro do espiritismo ou de qualquer religião que investiga o mundo espiritual, porque, sei lá, um espírito maligno, alguma coisa do tipo, pode sim ter cortado essa ligação espiritual e ter feito com que eles saíssem do mundo terreno, né? O que explica também não ter nenhuma substância tóxica, né? De acordo com os necrópsios, não sei como é que se fala. E também não ter tido nenhum sinal de agressão. Então, os corpos eles saíram do mundo terreno e essa é simplesmente a causa da morte. O corpo ficou desprovido daquilo que o movia, que era o espírito. Até que você falou que o interesse deles era fazer algo bom, né, com esses experimentos deles. Aquele experimento que eu relatei que aconteceu na praia, que o Miguel, o Manuel e o Elcio também participaram, né? Eu acho que foi no próprio documentário da Linha Direta que alguém fala que a intenção deles com esse experimento era encontrar um jeito de libertar os espíritos da Terra que estavam presos aqui ao mundo terreno, para que eles pudessem alcançar o seu estado superior, né? Que eles queriam fazer uma explosão que ia abalar o plano astral e que ia libertar esses espíritos, né? Não tem muitos detalhes sobre isso, mas aparentemente a ideia deles era realmente algo benéfico, né, para o mundo astral, mas é algo que ficou bem vago, assim, não tem muitos detalhes de exatamente o que eles queriam, né? Em 62, a polícia, no meio da investigação aí do caso das máscaras de chumbo, ela descobriu que há algum tempo atrás, né, em 62, né, 4 anos antes, tinha acontecido uma morte muito parecida, e que foi com um profissional da área. Ele era técnico de televisão e ele foi encontrado morto no Morro do Cruzeiro, na localidade de Neves. Ele também não apresentava nenhum tipo de violência, né, e estava com todos os pertences, né, o que descartava a hipótese de ser um latrocínio, né. Era um caso que foi muito parecido com o do Morro do Vintém, e o pior de tudo é que havia junto do corpo também uma máscara de chumbo. A vítima, nesse caso, ela se chamava Hermes, e ela teria ido ao alto do morro para tentar captar sinais de televisão sem o auxílio de um aparelho eletrônico. Ele queria fazer isso apenas mentalmente. Então ele engoliu um comprimido, e não se sabe que tipo de substância que era esse comprimido. Ele morreu porque ele não estava fisicamente preparado para a empreitada que oferecia a possibilidade de morte, né? Que eu acredito que esse texto aqui que está falando isso esteja se referindo à empreitada de subir o morro, né? E ainda depois ter que ingerir essa substância aí, qualquer que seja. A polícia foi investigar o caso e não descobriu nada de concreto sobre ele. Eu pesquisei mais sobre esse caso e não consegui encontrar nada além disso, né? Então não sei até que ponto isso é verídico, e se realmente... É que na época, né, também não existiam muitas informações sobre isso, né? Até a gente acabou nem comentando, mas esse caso do Máscaras de Chumbo, na época que o Linha Direta gravou aí o documentário sobre, eles foram atrás de pegar o arquivo desse caso, só que na verdade o arquivo tinha sumido. Aparentemente a polícia tinha simplesmente jogado fora. Acredito não, né? Pode ter sido por causa do tempo que isso aí estava arquivado, sem solução, e simplesmente jogaram fora. Não sei se isso é um procedimento comum em casos desse tipo, né? Não deveria, mas talvez seja aqui no Brasil, né? Em outros países, né? Não sei. Ou talvez esse caso foi simplesmente jogado fora porque ele tinha detalhes superiores ali não digo da polícia, né? Mas talvez algumas pessoas acima deles não queriam que soubessem detalhes sobre isso, então simplesmente destruíram todos os detalhes sobre esse caso. E não foi só esse caso aí que eu citei que foi parecido. Houve algo chamado de caso Grumari. Eu também encontrei aqui um cara falando sobre isso na internet, mas eu não consegui achar muitos detalhes sobre isso, além de fontes que falam todas a mesma coisa. Mas o que tudo indica, 2 homens foram encontrados mortos na praia de Grumari. O técnico de computação Olavo Meno Barreta Ferreira, de 25 anos, e o office boy Wellington Barros Vanderlei. Ambos, novamente, não tinham qualquer sinal de agressão física e também não foi encontrado veneno na autópsia. Aqui não fala
em que ano que isso aconteceu, mas acredito que foi antes, né? E apurações posteriores, né, desse caso, foi confirmado que o Olavo ele era filho de um dos mais renomados cirurgiões dentistas do Rio de Janeiro, e ele deveria estar indo para a faculdade, né, na PUC do Rio de Janeiro, para suas aulas de computação. Entretanto, ele foi visto encontrando-se com esse Wellington, né, o office boy, uma noite para alguma de suas atividades ufológicas. O que tudo indica, também eles tinham um grupo aí que pesquisava, também nas fontes que eu pesquisei, algumas falam pesquisas ufológicas, outras falam espiritismo. Não fica muito claro o que exatamente que eles faziam, ou se era uma mistura dos dois, né? Foi muito pouca coisa divulgada sobre o caso, né? Até porque talvez ele era filho de alguém que era muito conhecido, né? Que tinha muita influência na época, e o pai dele não quis que fosse feita muita polêmica sobre isso, né? Por se tratar da família dele. E é um caso realmente muito similar aí ao das máscaras de chumbo, né? Os dois aí que eu falei. E só que nesse caso esse aqui não tinha máscaras de chumbo como o outro, né? E foi encontrado no local uma garrafa de refrigerante de 1 litro vazia, um frasco de pó de guaraná vazio, que estava com cheiro de amônia, e 2 copos plásticos vazios, né? Também aí a gente vê a similaridade com o caso das máscaras de chumbo. E nesse frasco de guaraná que estava com cheiro de amônia, eles fizeram testes químicos e revelaram traços de um pesticida, que foi muito provavelmente a causa da morte, né, dos dois. E esses detalhes aqui é bem complicado, porque essas fontes realmente são fontes aleatórias da internet que falam sobre isso. Não tem como a gente saber se essas informações são verídicas, se esses casos realmente aconteceram, né? E se foi feito na época alguma relação, né? A polícia descobriu alguma coisa e não quis ir atrás, ou foi impedida, né? A questão é que todos esses casos foram muito mal pesquisados, mal investigados, se é que eles aconteceram, né? Esses dois aqui. Acho que eles apenas reforçam o caso do mistério que gira em torno de tudo isso, né? Por serem semelhantes, talvez esse ser que ocasionou tudo isso, ou essa pessoa que fez com que tudo isso acontecesse, teve contato com outras pessoas da mesma época, ao mesmo período, e acabou tendo mais casos, né? É muito estranho, é como se alguém estivesse tentando fazer alguma coisa ou tentando matar pessoas, ou talvez pareça um golpe, eu não sei. É tudo muito confuso. Não sei, o que tu acredita que tenha sido, tipo assim, do teu ponto de vista? É justamente isso que eu ia falar. Esse é um caso muito difícil de ter uma opinião sobre ele. A meu ver, assim, hoje, pelo menos, depois de ter investigado, né, de ter pesquisado, né, sobre tudo isso, né, o caso das máscaras de chumbo especificamente, eu acredito que tenha algo a ver com seres extraterrestres, né? Primeiro, pelas luzes que foram relatadas no morro, eu acredito que se fosse alguma experiência parapsicológica que eles estivessem fazendo, por mais que eles tinham coisas relacionadas à energia ali no conhecimento deles e nas fórmulas lá que eles tinham em bilhetes e as máscaras de chumbo, eu acredito que eles fizeram algum experimento que envolvia radiação, ou eles fizeram algum experimento que trouxe seres que, por serem de outro planeta, né, possuem talvez as naves, né, ou os próprios seres possuem algum contato com radiação, e no momento que eles se aproximaram do Miguel e do Manuel, eles acabaram contaminando os corpos, né, tanto que a vegetação ficou daquela forma lá, né. Mas também algo que contradiz essa hipótese de ser seres de outro planeta é a vegetação ter ficado intacta, né. Se realmente tivesse havido, digamos, o pouso de uma nave lá, né, porque acredito que os seres teriam vindo de alguma forma, de algum meio de transporte, né? Eles não estariam lá no meio do mato esperando eles, né? Teria algum detalhe na vegetação que daria a indicar isso, né? A não ser que eles tenham feito alguma coisa ali em pleno voo, né? Porque tem as luzes também, mas é algo que não tem como concluir nada, né? Qualquer hipótese que a gente levantar, ela vai ter um ponto a favor e 10 pontos contra. É muito complicado. Eu vou fazer as palavras do Gustavo as minhas. Também acredito que tenha sido alguma experiência com aliens, até porque as minhas crenças hoje são mais voltadas porque o universo é muito vasto e
Pra mim, chega a ser negligência você descartar a existência de outros seres num universo tão grande e tão inexplorado. E também pode ser que esse contato que eles tiveram foi com outros seres de outro planeta, né? E não com seres espirituais por si só. Apesar de existir uma ligação, como o Gustavo falou, de pessoas associarem o mundo espiritual com aliens. Mas, descartando isso, eu acho que talvez sim tenha tido um contato por causa das experiências que estavam fazendo, eles conseguiram de alguma maneira captar algum sinal vindo do universo. E sim, fizeram essa coisa toda errada. Essa experiência foi feita toda errada por falta de interpretação do ser humano e ocasionou o que aconteceu, né? Agora, cabe a você decidir, depois de tudo que a gente falou, o que lhe convém melhor, né? O que você acredita. Se quiser estar enviando sua opinião sobre isso, a gente vai aceitar e vai ser muito bem-vinda, porque é muito interessante debater sobre esse tipo de tema, né? Como tá aberto a interpretações, né? O que resta pra gente é debater, porque esse é o tipo de caso que a gente sabe que nunca vai ter uma solução, né? Devido aí ao tempo, né, que se passou e também por causa de qualquer detalhe desse caso, o que tinha sido arquivado simplesmente desapareceu, né? Provavelmente foi destruído, né? Então, o que vai restar é as informações que a gente tem e a nossa imaginação aí para deduzir o que pode ter acontecido, né? É isso aí. E se você souber de algum caso, alguma coisa do tipo que não tenha solução, que você quer que a gente conte aqui no podcast, você pode estar vindo pra gente também. Não somos abertos só a relatos sobrenaturais, mas a todo tipo de entretenimento que seja bem-vindo aos nossos ouvintes. E acredito que seja isso pro episódio de hoje, no caso, né? Então, já despedindo, obrigado se você chegou até aqui no final. Se você quiser mandar um feedback, vai ser muito bem-vindo. Estamos sempre abertos a melhorias. Muito obrigado mesmo. Lembra que a gente agora tem Instagram também, que é @desocultados. E você pode estar seguindo a gente para acompanhar mais coisas. Logo eu vou estar postando o conteúdo dos bastidores e também algumas coisas extras que não vão vir pro podcast. Então acompanhe a gente por lá e também pode mandar mensagens lá agora, que fica mais fácil. É isso aí, até a próxima. É isso aí, eu também agradeço para você que tá ouvindo a gente aí. Agora a gente já tá aí com 7, 8 meses de podcast, né? Já mais de 10 episódios, né? A gente começa a ver que o tempo passa muito rápido e logo a gente faz aí 1 ano de podcast. Então, muito obrigado para você aí que ouviu todos os episódios, né? Mas se você é novo, eu insisto que você escute os outros, né? Tem temas bem interessantes, né? E o que você tiver aí de experiência ou de algum caso aí que você conhece, mande aí pra gente. Então, muito obrigado novamente e até a próxima.